parado e preciso as mãos para falar. O texto bíblico que o Senhor me deu para este culto de despedida se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 8. O texto é curto, a pregação é comprida. Isaías 6, 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje, nesse dia, nesse culto de despedida, eu quero falar das experiências mais valiosas da minha vida, de seguir 63 anos a Jesus, as experiências mais valiosas após ter entrado em Jesus, como os índios Caingan dizem, quando recebem a salvação em Jesus. Eu começo com uma pergunta: qual é uma das maiores diferenças entre cristianismo e as outras, as religiões? E cristianismo não é religião, não. Entre cristianismo e as religiões, qual é uma das maiores diferenças? Entre Deus, Criador dos céus e da terra, e os deuses, com letra minúscula, os ídolos. Alguém arrisca dar uma resposta? Qual é uma das maiores diferenças? Existem várias maneiras de falar, mas eu quero falar uma, mas posso ouvir outras. As religiões, as pessoas buscam a Deus. Deus busca as pessoas. É isso mesmo. Nas religiões é o movimento dos homens à busca de Deus. E no cristianismo, a revelação de Deus que veio ao encontro nosso. Muito bom. Existem outras, mas eu quero falar de uma, baseado no texto. O que diz Isaías? O que diz Isaías? Eu ouvi a voz do Senhor. Existe isto nas religiões? Jeremias disse: os ídolos, os deuses, são como espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. O Senhor fala para nós. Esta é a grande diferença da qual eu quero falar, que não existe nas religiões. Não existe um Deus que fala para as pessoas. Existem pessoas que falam para seus ídolos, mas não o vice-versa. Outra pergunta: qual é a diferença entre uma pessoa religiosa e um filho de Deus? Eu não disse crente, porque crer em Deus, até os demônios creem em Deus e temem. Então a gente podia dizer até o diabo é crente.
Creio em Deus. Não, eu perguntei qual é a diferença entre uma pessoa religiosa, respeitosa e um filho de Deus. Qual é a diferença entre um fã, é fã mesmo? Fãs, né? Que adoram seus ídolos, o fã. Qual é a diferença entre um fã e um amigo, irmão? Sempre a mesma coisa. O ídolo não conversa com o fã, mas o fã ele adora, ele faz barulho, ele canta e segue. Amigo não, amigo conversa, irmão conversa com a gente. O filho de Deus, ele conversa com o pai. O amigo cultiva a amizade e tem intimidade, como nós ouvimos. Queridos, o nosso Deus não é um Deus poderoso, grande, distante, que nos deu um livro para nós seguirmos e está observando se nós estamos falhando para nos castigar. Este é o Deus dos outros. O meu Deus é meu Pai, que conversa comigo, que me acolhe, que me perdoa as falhas, a imperfeição. Este é o meu Deus, que conversa comigo. E essas são as maiores, as melhores experiências da minha vida com Jesus, e sobre isso eu quero falar, testemunhar nesta manhã. Aí vem a pergunta: qual é a diferença entre rezar e orar? Não é que um é católico e outro evangélico, não é isso não. Tem muito evangélico que reza, mas não ora. E tem católico que ora, chama a sua oração de reza, mas na verdade é oração. Qual é a diferença entre reza e oração? Procurei no Aurélio, muitas vezes como alemão, que não nascia aqui, que tive que aprender o português, muitas vezes recorri ao Aurélio para entender a língua rica, complicada, português. Aí o Aurélio disse: orar é discursar em público. O que estou fazendo? Proferir discurso. Aí ele entra numa outra mais religiosa, é suplicar em oração, pedir e rogar. Sem dúvida, há outras formas de orar, além de pedir e suplicar. Aliás, Deus gosta de ouvir as nossas súplicas, os nossos pedidos, até nos estimula para nós pedirmos e levarmos a Ele as nossas dúvidas, nossos problemas. Mas orar é mais do que suplicar e pedir. Outras formas, como nós já praticamos, é cantar, louvar, adorar, também são formas de orar. Mas uma coisa que faz parte de oração, muitas vezes não é praticada, nem por os evangélicos. Na língua caingangue, eles falam para orar, falar com Deus. E aí existe uma grande diferença entre falar com Deus e falar para Deus. Tem muita gente que fala para Deus e chama isso de oração. Não está completamente
necessariamente errado, mas falta alguma coisa, porque falar com Deus é diferente daquilo que estou fazendo com vocês, estou falando para vocês. Mas na conversa que tivemos antes e vamos ter depois, aí na conversa a gente fala e ouve. Orar é falar e ouvir. Falar para Deus e ouvir de Deus. Vocês já pensaram, já observaram? Observaram sim, mas já pensaram porque Deus tem nos dado uma boca e 2 ouvidos? Certamente o ouvir é mais difícil do que falar. Aliás, na nossa vida também tem muitos, até governantes, que falam, mas não sabem ouvir. Muito crente que ora, que fala para Deus, que canta, mas ouvir. Por isso que Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós temos ouvidos, tem alguns doentes assim, mas normalmente a pessoa tem ouvidos. E Jesus diz: quem tem ouvidos, falou para todos aqueles que ouviram. Nós precisamos de um outro ouvido, além deste, para ouvir a voz de Deus. A minha oração para Deus, para este culto, é que Ele fala. É que vocês todos estão ouvindo a minha voz. Mas essa voz, depois de sair, esquece. Mas o que Deus fala hoje de manhã com vocês, esse que fica, esse que vale. Nós fizemos uma lembrança para os índios, e já fizemos no último fim de semana a última despedida. Em 10 igrejas nós fizemos culto de despedida, igrejas de Cainhã. Aí nós fizemos uma lembrança para eles lembrar de nós com a nossa fotografia e 2 versículos em Cainhã e em português. Sobraram alguns que depois vou distribuir. Como não vai dar para todos, esse aqui o que é? Como é que chama isso? Marca a página. E para que marca a página? Não é para o celular, não é para o smartphone, aí não cabe. Mas na Bíblia cabe. E quem trouxe a sua Bíblia hoje de manhã é que vai receber primeiro, enquanto der. Depois, vocês que têm a sua Bíblia aqui, que não esqueceram, eu não trouxe a minha Bíblia hoje, imagina só. Eu deixei ontem. E a irmã Gabriela trouxe para mim. Ela logo ligou e disse: não se preocupe, eu vou levar amanhã cedo. Quem trouxe a sua Bíblia, depois vai receber primeiro. Aí tem um versículo que diz: eu preguei a palavra. Dois versículos. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram, falaram sim. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, de uma pregação humana, mas como a mensagem que vem de Deus, a palavra que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Então deixamos essa lembrança para eles, e quem trouxe a Bíblia e quer, depois vai receber um marca-página. Orar é falar para Deus e ouvir de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Vou contar uma história que vai ilustrar aquilo. Estivemos no Rio das Cobras, primeiro dentro da área, sem luz elétrica e sem
sem água encanada. A água foi no rio e nós fomos buscar com balde. Quando chovia muito, eu pude encher o balde e aí desperdiçava menos pó de café porque a água já era marrom. Quando não chovia há muito tempo, eu tinha que levar um caneco para encher o balde porque é tão rasa a água. Tá. Eu fiz como nem o meu vizinho, a 10 passos, ele foi buscar água lá e eu fui buscar água lá. Um dia eu observei que ele, em vez de buscar água perto do rio, ele foi longe num outro rio buscar água lá. Eu não entendi. Aí um dia, eu levando os 2 baldes, passando pela casa dele, estava sentado, eu parei e disse: ó, Fernando, eu observei que você não busca mais água aqui, onde você sempre buscou, que é mais perto da casa, você vai longe buscar água, por quê? Aí ele me contou, disse: olha lá para cima, os urubu. Aí ele viu acima, mora um cavalo que está dentro do rio, e quando os urubus comeram tudo e a água está limpa, eu vou buscar água de novo aqui. E o urubu comeu o cavalo não é num dia, 2 dias, isso leva dias. E eu fui buscando água sem olhar nos urubu. Ele me contando essa história, fiquei bravo com ele. Claro, se você quer matar nossa família ali, por que você não me avisou? Aí vem a resposta que vocês devem guardar. O vizinho Fernando, todo sério, disse: eu fui para a tua casa várias vezes, eu quis te avisar e você sempre estava ocupado, não tinha tempo para me ouvir. Irmãos, quantas coisas Deus quer nos falar e nós, ocupados, não temos tempo de ouvir. Talvez nós temos tempo de falar e de pedir, mas não temos tempo de ouvir. Então esse versículo, quem tem ouvidos, ouça. Eu tinha ouvidos, mas não tinha tempo de dar atenção. E para o índio, coisa importante, não pode chegar e falar logo, como nem o alemão assim. Não, para coisa importante tem que ter tempo. Tem que sentar, largar do trabalho, nem olhar mais e fixar e esperar ele soltar aquilo que ele quer comunicar, quando é importante. Para nós ouvirmos a voz de Deus, não é na hora de tomar um cafezinho, não. Nós temos que sentar, temos que deixar o trabalho, temos que aprender a ouvir. No texto que lemos no início, Isaías ouviu a voz do Senhor. E eu também já ouvi a voz do Senhor várias vezes na minha vida, muitas vezes, e esta experiência é uma das mais valiosas da minha vida. Deus falando para mim pessoalmente. Quero testemunhar alguns fatos. Primeiro, aos 13 anos, ouvi a voz do Senhor numa conferência missionária na casa matriz Lachen. O missionário Arthur Prede, que trabalhou na China, teve que sair da China nos fim dos anos 50, quando o comunismo entrou. Ele fugiu pela Tailândia, voltando para a Alemanha.
Então, nessa conferência, ele disse: não posso voltar para a China, mas Deus me mostrou no caminho do retorno, me mostrou um país na Tailândia, tem portas abertas ali. Eu vou voltar lá e eu poderia levar 10 missionários comigo. Quem está disposto? Eu ouvi a voz do Senhor me chamando aos 13 anos e respondi: eis-me aqui, Senhor. Porém, com 13 anos, nenhuma agência missionária vai me enviar. Aí eu disse: Senhor, se eu tiver idade e tu me confirmas esse chamado, eu irei. Um ano depois, aos 14, fui confirmado na igreja luterana. E o versículo que eu recebi na confirmação é Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E este versículo tem sido e ainda é a minha oração, o meu pedido ao Senhor: ensina-me, mostra-me o teu caminho que tu tens preparado para mim e me dê um coração obediente para seguir. Perguntar a Deus qual é o plano que Ele tem para com a nossa vida é essencial para cada filho de Deus, para cada discípulo. O crente pode crer em Jesus e cantar e louvar e fazer o que ele quiser, até pedir que Deus abençoe o que ele determinou fazer. Mas o Filho de Deus, o amigo, o discípulo, ele anda atrás, ele pergunta. E isto vale para qualquer época da nossa vida, qualquer idade. Não é só para os jovens que ainda não sabem o que vão fazer. O nosso colega Roberto Dulli, americano, professor em matemática na universidade nos Estados Unidos, crente e filho de Deus, e a esposa, que tinha um filhinho, ajudaram na escola dominical, receberam folhetos da missão Wycliffe que dizia onde é que estão os crentes matemáticos que Deus capacitou para analisar as línguas não escritas. O homem, antes de distribuir para os alunos da escola dominical, ele leu. E Deus falou com ele: tu és o matemático, eu te dei essa capacidade, tu és capaz de analisar uma língua estranha. Ele, filho de Deus, disse: Senhor, se tivesse me chamado no estudo ainda, antes de casar e tudo, eu iria, mas agora, recém-casado, tenho um filhinho, tenho o meu trabalho na universidade, eu vou orar e vou ofertar para outro missionário. Só que não recebeu a paz. Deus tem humor. A mulher dele, a Kátia, ela também pegou aquele folheto e leu. E Deus falou para ela. E ela disse: Senhor, se tivesse me chamado quando era moça solteira, eu com todo prazer, eu iria arrumar mala, mas agora, mãe, casada, com filho estabelecido ali na casa, aí, eu vou orar
verdade para os outros. E os dois, o casal, orando junto, dormindo junto, e cada um com o seu segredo. Gente, é mais fácil se despedir de roupa do que abrir o coração, até para as pessoas mais chegadas. Você que está guardando seus segredos aí, compartilhe. Aí, não sei se foi dias, semanas, mas aí um dia, um dos dois, também não sei quem, um dos dois não aguentou mais e falou para o outro: é isso que está acontecendo comigo. E o outro respondeu: tu também. E os dois arrumaram as malas e vieram para o Rio das Cobras. Família, com emprego e tudo, chegaram ali, aprendendo a língua guarani, traduzindo a Bíblia guarani, ouvindo a voz do Senhor. Não tem autoridade nem na igreja, nem no governo que possa nos mandar, mas quando Deus fala, a melhor coisa é obedecer e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu, tu tens me comprado, tens pago, eu estou aqui para você. No seminário Tábor, voltando, para com 14 anos, orando, mostra-me o caminho. Depois de uns anos, no seminário Tábor, já no estudo teológico, lá no preparo, eu aprendi antes mecânico. E trabalhei na Schmidt, como é que é na ferraria, tá? Com outro irmão, estudante, nós dois recebemos a tarefa de trabalhar com ferro, Schmidt, malhar ferro, fazer a letra de 30 centímetros de altura, letra de um versículo, Romanos 1, versículo 5. Todas as letras com briga, eram semanas de trabalho de malhar o ferro e fazer essas letras. De Jesus Cristo recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para pregar a obediência por fé entre todos os povos. Então nós tínhamos semana batendo no ferro, e eu já com aquela ideia de que Deus pode confirmar aquela decisão de ir, eu recebi nessas semanas o trabalho, a tarefa, o que devo fazer quando chegar na hora de... Porque existem muitos alvos para pastores e missionários. E eu recebi pregar obediência por fé entre os povos. Obediência por fé, não obediência por medo do castigo, mas por amor. Obediência por amor. Eu sabia que por mais anos que eu ficaria pregando ali, um dia eu vou ter que sair. E daí o que vai ficar? Vai ficar se um e outro aprendeu a obedecer como eu tentei ser obediente ao Senhor. Esse vai ficar quando eu vou sair. E hoje eu posso dar graças a Deus que tem vários índios que testemunharam e aprenderam a obedecer, ouvir a voz, obedecer ao Senhor. Quando terminei o estudo teológico em 65, pedi a Deus uma confirmação do chamado 12
atrás, naquela conferência, e Deus falou aquelas palavras que Deus falou para Abraão tantos 1000 anos atrás, eu li essas palavras que eu conheci de cor, mas quando li, tocou, eu sabia, essa palavra do Senhor para ti agora, nesta hora, já que eu tinha pedido a Deus que Ele confirmasse. Então Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para... Me mandou para Pinhel aprender português. Um trabalho para nós fazermos, pregar a obediência por fé para o povo indígena. Agora eu vou dar um descansozinho, vou dar oportunidade para a Isidora, porque Deus falou para ela também, para o mesmo trabalho. Vocês não têm pressa não, porque o almoço não está pronto ainda. A minha vida, eu queria falar da graça de Deus que eu recebi desde que nasci. Tinha o privilégio de nascer numa casa cristã. O meu pai e a minha mãe amavam Jesus, a palavra dele, e nos ensinaram em casa a palavra de Deus e o amor para todos. Até hoje, muitos estão na minha cabeça que eu aprendi como criança. Mas mesmo assim, demorou 12 anos até Deus mostrou quem eu sou. Então eu entreguei a minha suja, cheia de roubo e mentira, a Deus. E naquele dia, eu nunca vou esquecer, eu senti uma liberdade e uma alegria tremenda que eu disse para o Senhor: se eu for grande, eu gostaria de contar isso para crianças que nunca ouviram e que nasceu o sonho de ser missionária. E desse dia eu comecei a orar pedindo a Deus um marido missionário. Eu não queria casar pastor, eu queria um missionário. A minha filha, a minha irmã mais velha, orou pelo pastor, mas eu queria missionário. E me preparei. Quando terminei o estudo teológico, eu fui para uma missão querendo ir para a África ou Índia, porque eu tinha contato para esses países. Daí eles pediram um exame de saúde e eu levei o choque, porque o resultado foi impossibilidade de ir para um país tropical por causa da doença de coração. Eu não sei se vocês podem imaginar, preparando 8 anos e de repente fechado. Como a minha igreja pagou o estudo, porque sabiam que eu estava me preparando para a missão, eles disseram: tem 2 possibilidades, ou você paga o dinheiro de volta, ou você trabalha 5 anos numa igreja no Frankfurt onde eu nasci. Escolhi o segundo e dá muito bem trabalhar na igreja revoltado com Deus. Isso eu experimentei na minha vida e só posso dizer, fazendo assim, é óbvio que vai no buraco. 2 anos e meio eu vivi a minha vontade. E Deus não mentiu, o que eu mesmo fiz. Deus me alcançou. E me mostrou que estou perdido e qual outro que nunca aceitou Jesus, se eu continuo fazendo assim. E eu pedi a segunda chance e Deus me deu. Pela graça, me aceitou novamente. E desmanchei um namoro, queria ser diaconisa, mas não casar com uma pessoa que no íntimo sei que não é de Deus. E vocês não acreditam, 2 semanas depois, encontrei com Walter e novamente
com o desejo de missionário, porque ele procurava uma esposa que ia ir com ele na missão. Eu disse, eu não tenho saúde. Ele disse, nós podemos orar. E como você sabe, cheguei 50 anos atrás. Mas quando eu tinha certeza que esse é o nosso caminho, o meu marido dele tem que chegar nas dúvidas sobre missão. E eu pedi, Senhor, me dá mais uma vez uma palavra que eu possa me segurar nisso, que esse é o meu caminho. Tinha medo de aprender uma nova língua, nova cultura, me adaptar. E quando eu levantei dos joelhos, peguei o meu devocional, estava escrito, não fostes você que me escolheste, mas eu te escolhi. E naquela tradução estava escrito, e ides para fora, anunciar e ter frutos para a eternidade. E este versículo me segurou 50 anos, porque nós trabalhamos muito até o primeiro casal se converter. Mas ele deu, e quando Deus dá uma ordem, ele capacita. Mas uma coisa, esse foi já no Brasil. 3 semanas antes de nós sair a Garebush, nós fomos juntos no carreiro. Eu tinha um sonho. Eu vi uma pessoa e consegui ver que é um índio. Um arco e flecha foi na minha direção e tirou. E eu disse, o sangue de Cristo me protege. E a flecha saiu fora. E aí eu ouvi a frase, você está disposto a ir. Eu me assustei muito com esse sonho. E daí depois comi de novo a mesma coisa. Daí eu levantei e pensei, isso é horrível esse sonho. Não sabia o que fazer. Quando eu dormia a terceira vez, o mesmo sonho, a mesma pergunta, eu disse, Senhor, eu não entendo esse sonho, mas se é do Senhor, estou disposto a ir para onde você me mandar. Daí dormi tranquilo, esqueci o sonho. Nós fomos 3 semanas de cargueiro, o Vato me buscou no Rio, e uma das primeiras conversas, ele disse, eu tenho que falar uma coisa importante, não podia mais escrever para você. Deus me chamou para os índios, você está disposto a ir comigo para os índios? Daí me lembrei do sonho, e eu só podia dizer, eu já disse sim para o Senhor. E sabe, isso para mim foi muito importante, que Deus falou para mim, senão eu não teria aguentado. Pessoa de cidade, no mato, sem luz, sem água, sem todo o conforto. E o pior, sem possibilidade de se comunicar, porque a língua era totalmente diferente. Mas Deus, quando Ele dá, é bom obedecer. E como a nossa vida foi rica com isso. E até hoje, eu fico muito grato pela graça do Senhor. E eu posso dizer como Paulo e Santo Antônio, sou quem eu sou pela graça de Deus. Vamos continuar. Lá em Pinhão, eu orando, pedindo a orientação, que Deus disse, é um povo indígena que você vai ensinar obediência por fé. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, falei para o pastor Grishi, perguntei para ele, já tem uma resposta de Deus? Você me mandou e disse, vamos orar para um novo trabalho? Você recebeu uma resposta? O pastor Grishi disse, bom, irmão, Deus também tem nos dado uma cabeça para pensar, e eu pensei que você podia me ajudar lá no lado gado na igreja. Quando falei que Deus me mostrou o trabalho indígena, ele disse não. É uma longa história, mas os meus chefes não queriam me convencer
entre si eles falaram: deixa vir a noiva dele que vem de Frankfurt, da cidade, ela não vai junto com ele lá para o interior, para os índios. Aí nós não precisamos mais nos preocupar, ela não vai junto. Mas como Deus é fiel, Ele preparou essa moça da cidade grande, que não estava acostumada a conviver com os bichos, preparou e chamou ela antes que eu pude perguntar. E assim chegamos lá nos índios. Vamos continuar. Chegamos, casamos aqui, pastor Cristiano nos casou na igreja alugada e fomos para o Rio das Cobras. E lá no Rio das Cobras, nos primeiros anos, sofremos muita perseguição e ameaça de vida, mas Deus estava conosco. A promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias. Essa verdade nós experimentamos. E olhando para trás, esses 50 anos, eu posso testemunhar que Jesus cumpriu com essa promessa: eis que estou convosco todos os dias. Depois de mais ou menos 2 anos e meio, na minha Bíblia tem a data 13 de novembro de 69. Chegamos lá em 67, 2 anos e meio mais ou menos. Nós estávamos ao ponto de largar tudo. Pela perseguição, pelas ameaças e pela falta de resultado de pregar. Aí o Senhor me fortaleceu. Eu ouvi a voz do Senhor que falou numa noite para o apóstolo Paulo, dizendo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E foi a curiosidade: eu quero ver, conhecer este teu povo, muito povo nesta cidade. Demorou 8 anos, mas o povo veio. Hoje nós fizemos despedida em 10 igrejas. Deus é fiel. Aos 65 anos, a Alemanha aposenta, o governo aposenta o seu povo. Aqui ainda estamos chegando lá, né? Estamos trabalhando nisso, para levantar, trabalhar um pouco mais do que alguns. Fui aposentado e o diretor da missão passou toda a responsabilidade do trabalho Caingangue para o nosso filho Caichu. Depois nós fomos para a Alemanha fazer trabalho de divulgação, e a pergunta que mais ouvimos na Alemanha pelos irmãos: vocês vão ficar no Brasil ou voltam agora, depois de aposentado? E a nossa resposta foi que vocês agora já deviam, pelo que estou falando, já deviam adivinhar, né? Nossa resposta foi: isso nós também gostaríamos de saber, se vamos ficar no Brasil ou voltar para a Alemanha. Orem conosco, porque estamos de ouvidos para ouvir o Senhor nos dirigir. Ele que nos levou para o Brasil, Ele que não foi a missão que nos mandou, Ele que nos mandou. Se Ele disser volta, nós voltamos. Se Ele disser fica, nós ficamos. Porque aquela oração, aos 14 anos, recebi uma confirmação: ensina-me, Senhor, o teu caminho, eu andarei. E deu um coração obediente.
E a resposta, há 11 anos atrás, 2005, a resposta veio na leitura de Hebreus. Todos estes morreram na fé, falando de Abraão e tal, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela terra da onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas não voltaram. Então Deus falou conosco: vocês podem voltar, tem toda a liberdade, mas Abraão não voltou, ele ficou. Queria a oportunidade de voltar, ficou. Então nós entendemos que a vontade de Deus ficarmos no Brasil. E como foi bom isso, que nós não sabíamos que poucos anos depois a nossa nora cristiana ele ia ficar doente com câncer e falecer 1 ano, 2 anos depois, e o caixão com as crianças. Como foi bom nós estarmos aqui em Curitiba, onde ele passou a semana para tratamento da Cristiana, e nós fomos lá para a Ortigueira cuidar das crianças que estavam na escola. Continuamos como voluntários, trabalhando, visitando as igrejas, encorajando os líderes. E agora, na segunda passada, e voltamos da última viagem, eu disse para a editora: agora que vai começar uma nova etapa da minha vida, porque até agora a aposentadoria um pouco mais devagar, mas basicamente continua a nossa vida. Agora que vai começar uma nova vida. A situação das igrejas indígenas mudou muito, muito mesmo. Tem aldeias que tem 5 igrejas evangélicas em torno do campo de futebol, e uma querendo tirar os membros da outra. Quando, olhando assim, essas 5 décadas, eu posso falar de, não tenha medo não, agora é breve, estou na última folha. Eu posso distinguir 8 etapas que nós passamos. A primeira foi inimigos, que nós encontramos lá. Inimigos do pessoal da FUNAI, que eles não queriam que estrangeiro visse o que eles fizeram com os índios. Tinha medo de nós denunciarmos. E tinha inimizade dos feiticeiros, uma inimizade, vamos dizer, uma resistência espiritual dos feiticeiros que lutaram, que foram avisados: aqui vem uma coisa nova que vai tirar seu poder. Mas, com o trabalho com os doentes, ganhamos amigos, muitos amigos. E nessa época de amigos veio aquele versículo: não temas, continua falando, eu tenho um grande povo. Eu comecei a tratar os índios que chegavam meia-noite, bravos. Você é pago pelo governo para nos atender, você tem que nos atender ali, senão nós vamos falar para o chefe. Eu aprendi que amar esses índios, que chamei de ainda não irmão. Eu disse: vocês não vão depois de se converter para dizer para mim que antes eu tratei de maneira diferente que agora como irmão. Eu considero todos vocês, já que tinha a promessa de ter um grande povo, né? Eu vou tratar todos vocês como ainda não irmãos, futuros irmãos, irmãos potenciais.
mas foi Deus que nos deu este amor. Amigos, depois de 2 anos, aprendendo a língua, começamos a pregar, a nos reunir aos domingos, ler alguns versículos que foi a dona Úrsula traduziu. Nós tínhamos ouvintes. E depois de mais 6 anos, o total de 8 anos, aí chegou o primeiro casal e disse: nós ouvimos muito, nós pensamos bastante e hoje nós queremos entrar em Jesus. Ganhamos irmãos depois de 8 anos. E logo em seguida, alguns desses irmãos se tornaram colaboradores. Perguntaram: com que nós podemos ajudar? Aí eles foram com o Caixô na segunda-feira limpando aquele pano da igreja, né, que eles vieram descalços com a chuva, então trouxeram muito barro. Então aí eles estão lavando a igreja. A vizinha, a Maria, viu isso e chegou e disse: olha, isso eu posso fazer com as minhas filhas, limpar a igreja, você tem outra coisa para fazer. E assim ganhamos colaboradores. E mais um tempo depois veio Tobias e disse: Deus me chamou para eu ir para outra área, para morar lá como missionário e fazer o trabalho de Deus. Então nós conseguimos colegas. Depois vou perguntar os 8, se vocês lembram aí, não acordaram. Colegas, missionários, evangelistas, pastores. E nos últimos anos apareceu outra categoria, que até pouco tempo achei que era a última, que não pode mais pular, mas achei mais uma. E esta 7ª foi os concorrentes. Essa não foi muito positiva, não. Os concorrentes. Não vou falar mais. Outras denominações evangélicas, falei que tem 5 numa aldeia, distribuída cesta básica e não sei o que mais para encher a igreja. Não. Agora achei mais uma outra. Nessas últimas semanas ali, apareceu outra categoria. Essa é muito feliz e muito bom. Antes, nós sempre queríamos igreja autônoma, autóctona, liderada por índios, e fizemos os passos, passo a passo, entregamos a responsabilidade. Mas a consagração dos presbíteros, ainda Caixô e eu nós fizemos, até que o Caixô disse: não faço mais. A gente consagra o presbítero e 1 ano, 2 anos depois ele é maior bagunceiro, desrespeitado, e ele ainda diz: eu sou o presbítero consagrado, é o título. Ele disse: não faço mais. E como ele é meu chefe, ele não pude fazer nada, a não ser concordar. A dizer para os índios: Caixô não consagra mais. Mas vocês, presbíteros de 20, 30 anos, vocês poderiam consagrar. Não é bom que uma igreja, os membros, vão consagrar o seu pastor. Teria que ser de fora, de outros assim. Então, nessas últimas semanas aconteceu 2 vezes que índios presbíteros consagraram outros índios presbíteros e o Caixô assistindo só. Amém. Então, esses são os sucessores. Os sucessores, irmãos capazes de reconhecer a capacidade de um e outro e consagrar, honrar sucessores, consagrando líderes indígenas. No fim do ano retrasado, com essas mudanças na igreja, perguntamos novamente ao Senhor, sentindo que ficamos mais velhos, nós dois, e que a nossa permanência nas igrejas indígenas não é tão necessária mais. Nós perguntamos a
Qual é o plano? Ensina-me, Senhor, o caminho. E em 16 de janeiro de 2015, fomos surpreendidos com as palavras que Deus falou para o neto de Abraão. Para Abraão, Deus falou: sai da tua terra. E para o neto dele, que era o Jacó, que tinha fugido para salvar sua vida, ficou 20 anos lá, naquela terra onde Abraão saiu, onde a mãe dele veio, foi buscada lá. Deus falou para Jacó, disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, eu serei contigo. Nós orando para Deus, ensina-nos o caminho, lendo esse versículo, não foi Deus que falou para Jacó, não, foi Deus que falou comigo. Eu senti isso. Aí eu saí do meu escritório, eu fui para o escritório da editora. Eu disse: querida, larga teu trabalho que você está fazendo agora, leia esses versículos em Gênesis 31. E ela leu, e a resposta dela foi a mesma resposta das duas mulheres de Jacó. Quando Jacó falou para elas, elas falaram: faça o que o Senhor te mandou, nós iremos junto com você para a terra estranha, para a moça de Frankfurt, ia para a minha aldeia, onde fala outro dialeto, onde tem outros costumes, é terra estranha. Ela conhece, mas disse: eu vou junto contigo na terra dos teus pais, da tua parentela. Aí nós não precisávamos procurar uma cidade na Alemanha, onde tem muita cidade boa, Marburgo, mas terra dos meus pais é Hasselt, onde o túmulo dos meus pais. Então nós procuramos uma moradia lá, até aparecer um amigo nos escrevendo: em novembro deste ano vai ficar pronto um apartamento. Nós estamos construindo um prédio com 12 apartamentos e tem 4 apartamentos, vocês podem escolher um para alugar. Então nós pedimos para reservar o apartamento, e este apartamento, esta construção fica na Wilhelmstraße, em Hasselt. Wilhelm é Guilherme, e Wilhelm foi o nome do pai da Isidora. Volta para a terra dos teus pais, não do teu pai, dos teus pais, pai meu, pai dela, Hasselt, Wilhelmstraße. Vou terminar com 2 frases. O Charles Wesley é conhecido. Ele tinha um irmão que era um empresário, o John Wesley. E esse John Wesley disse, crente: se o Senhor me desse asas, eu voaria. A fé dele: se Deus me desse asas, eu voaria. E o Charles, o missionário, respondeu para o irmão: se o propósito de Deus fosse me fazer voar, eu confiaria nele para me dar asas. Os dois tinham fé, mas a fé era muito diferente. Eu vou repetir: se o Senhor me desse asas, eu voaria. Moisés perante o mar vermelho, né? Se Deus secar este mar, eu vou levar o povo para o outro lado. É fé, né? Mas não foi essa a fé de Moisés. Deus disse: molha teu pé, coloca o teu
experimente que eu vou secar, vocês vão chegar lá. E assim falou o Charles, se o propósito de Deus e fazer-me voar, eu confiaria nele. Se o propósito de Deus é de nós chegarmos lá e eu levar esse povo para lá, eu confio nele que ele vai afastar o mar para nós passar seco. Esta fé eu desejo para vocês aprenderem, porque a gente não ganha isso de um dia para o outro, para aprender esta fé e confiar em Deus. Amém? Amém. Quem tem a sua Bíblia, depois na saída vai receber. Mas ainda não terminou o culto, não. Terminou a minha parte. Glória a Deus, né? Deus é muito bom. Eu queria convidar os pastores que estão presentes, né, para virem aqui para frente comigo. Eu queria convidar o casal também, para poder estar conosco. Por favor. Pastores presentes, esposos. Por favor. Toda vez que a gente tem a oportunidade, essa igreja é uma igreja enviadora. Ela envia muitos. Já foi, né? Entendeu? E toda vez que alguém, os pastores estamos indo embora, sempre nós estamos como igreja enviando. Porque dá um entendimento que quem vai, volta, né? Por isso, até logo, o Ministério de Louvor. E 11 anos sendo pastores literalmente voluntários, trabalhando mais, porque eu sempre reclamei com ele, porque a gente ia ter mais, pregando mais, mas ele dizia: eu não tenho agenda. Então eu falo: você trabalha mais agora, vocês andam mais, viajam mais do que quando vocês estavam no ministério. E foi um privilégio. Convidar o pastor, pudesse orar. Eu queria que você levantasse a mão. Você quer dar uma palavra? É uma coisa? Daí depois, eu acho que poderia fazer isso, dar uma palavra para ele. No final, eu queria que você, pastor, queria quando Jesus estava após a morte, apreciando os primeiros dias eternos que ele ali diante vivia, ele chegou para o Pedro e disse, perguntando: Pedro, tu me amas? E o Pedro, meio gaúcho, disse: Bate, eu te amo. E Jesus o abraçou e foi tudo tão querido. Mas não foi assim a história. Quando o Pedro disse: eu te amo, tchê. Aí Jesus disse: agora você vai cuidar das minhas ovelhas. E é isso que Deus mandou que ele e Isidore fizessem durante esses 50 anos aqui no Brasil. Muito brasileiro não foi para os índios. Eu talvez não teria ido, porque quando ele estava terminando o seminário, eu estava estudando na Alemanha, me preparando para um outro trabalho entre as igrejas. Eu, como brasileiro, agora quero te dizer a vocês: muito obrigado por vocês terem alcançado os nossos brasileiros pioneiros. Deus irá recompensar vocês ricamente. Bate. Isaías 55, 10 e 11 diz assim, quero ver como é que eu vou colocar o marca-página. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam
sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É um momento do culto da honra, né? Nós, como brasileiros, somos honrados, né, por esses anos de investimento, né, na nossa terra. Eu lembro de uma senhora, quando a gente foi para a Alemanha, e ela me parou, começou a falar em alemão comigo. Eu falei, só um pouquinho que eu vou pegar alguém para traduzir. E essa senhora, ela começou a chorar. E ela falava assim: quanto tempo, quantos anos eu investi em missões? E hoje, vendo vocês aqui, vocês são frutos. Eu só ouvia falar, mas hoje eu posso ver vocês aqui. Vocês são frutos do nosso investimento. E nós queremos agradecer a vocês. E dizer que essa palavra que foi semeada aqui, ela não volta vazia. A gente não tem noção, já dá para ver alguns resultados daquilo que Deus tem feito, mas a gente não tem noção do quanto isso Deus vai multiplicar, né? Muito obrigado. Talvez uma palavra para nossa irmã, porque eu creio que o pastor sem a esposa iria faltar alguma coisa, né? Pastor Walter, eu quero parabenizar a irmã por ela ter ido junto e ter sido obediente. Eu também recebi o chamado para ser esposa de pastor e ela para ser esposa de missionário. Graças a Deus que Deus dá o chamado também para a esposa, porque eu sei de muitas esposas que não aguentaram e o marido era fraco porque a esposa não tinha o chamado. Por isso eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar que Ele chamou a irmã e que ela foi obediente. Eu sei de muitas palestras que ela deu também para mulheres, em congressos, em reencontros. Eu não sei mais em alemão, né? E às vezes em português também. Não em português, mas eu sei de alemão. Eu participei de muitos encontros onde ela foi uma bênção. Por isso eu quero agradecer também em nome das mulheres, das esposas de pastores e missionários. Que Deus abençoe vocês da Alemanha. Tenho muita vontade de ir para lá, tenho uma filha na Alemanha. Que Deus abençoe vocês. Somos, e Deus que capacita vocês também no seu lugar. Pastor Walter, irmã Isidore, como vice-presidente da Cristianismo Decidido, eu queria deixar um agradecimento muito especial da denominação Cristianismo Decidido. Porque a nossa história está originária em todos vocês, missionários, meu irmão e minha irmã, como uma história maravilhosa. Nós somos cristianismo decidido por causa de homens e mulheres como vocês. Louvado seja Deus por isso. A nossa história está entrelaçada, originária em vocês, mas entrelaçada de um modo maravilhoso, tão poderoso, que a gente não pode medir todos os resultados. Os irmãos estiveram entre os índios, e outros missionários estiveram entre nós, aqui nas cidades. E hoje é cristianismo decidido, é o que é, graças a homens e mulheres valorosos como vocês. Eu estava meditando nessa manhã. Muitos de nós, grande parte de nós, conhecemos um instrumento que hoje é controlado por controle remoto, mas na época não era, a televisão. Com certeza, muitos de nós, para mudar de canal, aumentar ou baixar o volume, a gente tinha que sair do sofá e ir até lá, mexer. Nós nos envolvíamos pessoalmente com aquele aparelho. Hoje não, a gente senta
nos nossos sofás e clica para lá e para cá e a gente dá o comando. Quando Jesus nos chamou e nos deu ministério, Ele disse: todo poder e toda autoridade me é dada nos céus e na terra. E Ele disse: e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias. Não é no piloto automático, não é no controle automático, é mediante uma palavra que vem do Senhor, com ouvidos prontos para ouvir. Essa é a grande dádiva que Deus nos dá, essa ferramenta dentro do ministério para o qual nós somos chamados. Louvado seja Deus. E uma palavra especial para vocês está em Mateus 24, versos 45 e 46. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Deus abençoe. Vocês são felizes. Continuem felizes. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero usar a experiência minha e do meu marido para falar algo para vocês. Eu e meu marido, nós recebemos um chamado para trabalhar com dependentes químicos. E quando a gente recebe um chamado para trabalhar com aqueles que estão à margem da sociedade, só realmente ouvindo a voz do Senhor. Porque nós vamos ouvir muitos não dá certo, muitos não vale a pena. Nós vamos ouvir muito isso de homens. E nós só permanecemos quando nós ouvimos realmente a voz do Senhor. E eu quero agradecer pelo exemplo. Porque para mim, desde que a primeira vez que eu ouvi vocês falando da caminhada de vocês com Jesus, me serviu de exemplo para não desistir, para entender que Deus ama todos e Ele não faz distinção de pessoas. Ele quer pessoas envolvidas com todo. Eu quero agradecer vocês por ser exemplo para nós, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Nós vamos fazer algumas comemorações ainda lá embaixo, tá bom? Não esquecemos, tá ok? Então, vou continuar lá embaixo algumas coisas na hora do almoço. E queria convidar então você que orasse por eles também, os irmãos. Eu vou orar em duas línguas, em alemão, porque é essa língua que ele trouxe junto e nós, por muitos anos, tínhamos aqui. E depois passaria em português. Wir sind dir so dankbar für all das, was du mit Walter und Isidore hier in unserem Brasilien, in unserem Land gemacht und durch ihnen sehr viele gesegnet hast. Ich preise dich, oh Gott, für diesen Dienst, den sie in deinem Namen durch Gehorsamschritte tun durften. Und du bist auch jetzt mit ihnen, wenn sie einen neuen Weg, eine neue Etappe in ihr Leben vornehmen. Darum segne sie, führe sie, begleite sie. Danke, dass du uns dieses Geschenk hier in Brasilien durch diese liebe Missionare gegeben hast. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela vida preciosa de Walter e Isidore, pela sua família que eles aqui constituíram, pelas alegrias que eles, como família, passaram, e que também nas horas difíceis tu estavas ao lado como bom pastor, que cuida e que guia as suas ovelhas. Obrigado, Senhor, que o Paraná seria diferente, não tivesse sido esse trabalho entre os índios. Ó Deus, eu te louvo por
teres usado meu irmão, minha irmã, e agora os seus filhos também nesta obra gloriosa. Eu peço que tu os abençoes e guardes quando eles voltarem para a sua terra de origem, dando-lhes ainda ali na Alemanha muitas oportunidades para testemunharem das grandes coisas que tu fazes e ainda farás. E que esse culto não seja um culto em vão. Pai, que tu fales a esses jovens, a essa igreja e todas as igrejas representadas aqui hoje, que levem uma vida em consonância contigo, uma vida obediente e muito atenta àquilo que tu queres, Pai. Que Deus nos abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha muita misericórdia de cada um de nós e nos leve finalmente para a sua gloriosa eternidade. Por isso, Senhor, vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Maranata. Amém. Queridos